bem, pessoal, vamos começar o episódio de hoje do podcast Direito e Tecnologia e hoje vamos bater um papo muito bacana sobre como a inteligência artificial ela está moldando a criação de conteúdo hoje no Brasil, né? Eu acho que ninguém tem dúvida hoje, né, do uso de inteligência artificial para a produção de conteúdo. A gente tem falado muito sobre produção de conteúdos sintéticos, né? Tem se usado essa palavra aí, né? Conteúdo sintético, uma série de preocupações. Mas tem uma das preocupações que eu acho muito particular e que eu acho que é bastante interessante a gente parar para conversar sobre ela, que é com relação à propriedade intelectual, sobre privacidade e proteção de dados, sobre direito de imagem. Tem bastante coisa para falar sobre os efeitos do desenvolvimento das ferramentas de inteligência artificial e essas três áreas do direito, vamos dizer assim, né, que eu comentei aqui agora. E para isso, eu estou aqui com José Eduardo Pieri. Pieri, muito obrigado pela sua disponibilidade, bem-vindo ao podcast Direito e Tecnologia. Queria que você se apresentasse para o nosso público aí, fala um pouco sobre o que te traz, né, exatamente hoje aqui para a gente poder bater esse papo. Obrigado, Cláudio, é uma grande honra para mim. Eu sou um ouvinte assíduo do seu podcast, muito interessado pelo tema. Eu sou diretor da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, a BPI, que é uma associação que existe para fomentar o debate da propriedade intelectual no Brasil, com foco muito forte em propriedade industrial, né? Também marcas, patentes, e que com o avanço da tecnologia, ele vem se colocando como uma voz para discutir temas relacionados à evolução tecnológica sob o viés da propriedade intelectual. Então, no nosso caso, que nós vamos discutir aqui inteligência artificial, como que o avanço e os desafios trazem para questões de propriedade intelectual. O meu histórico, eu sou um advogado, eu brinco, eu sou street lawyer, né? Então sou advogado de dia a dia mesmo. Eu comecei minha carreira fazendo marcas, eu era um advogado de marcas, assim como estagiário, fui crescendo e fui migrando para o que se chama de transactional IP, né? que é a propriedade intelectual aplicada às grandes transações e aos contratos comerciais. Com isso, eu passei por diversos escritórios, eu passei por duas grandes bancas de advocacia, uma focada inicialmente em TI, e depois eu fui para um escritório mais general practice, uma grande banca, e com isso eu tive acesso, eu consegui, na minha carreira, perceber, por ser um advogado de TI, demanda da área de tecnologia. E com isso, começou com perguntas envolvendo proteção de dados, vem aquelas discussões, na época a gente usava só o Código de Defesa do Consumidor, e agora os desafios da inteligência artificial frente aos pontos que você colocou, né? Que são os mais latentes, que é o direito autoral, que é direito da personalidade, né? Porque tem as pessoas, direito de imagem e proteção de dados. Muito bem. Eu acho que para a gente começar, né, a nossa conversa aqui sobre a temática, a gente podia refletir um pouquinho sobre o impacto da inteligência artificial na generativa, especialmente, né, porque eu acho que isso é um ponto importante, né? Talvez quem está ouvindo o podcast aí ou assistindo o podcast agora talvez não tenha tanta familiaridade com a inteligência artificial. Existem várias espécies aqui, a gente está falando, várias modalidades, vários modelos, a gente está falando de IA generativa. Dentro da sociedade, assim, de impacto que isso, né, causa, de uma maneira geral, nas relações jurídicas, né? O que a gente precisa refletir sobre isso para a gente poder chegar até lá no ponto da propriedade intelectual, privacidade, enfim, dessas partes que a gente mencionou aqui antes. Para falar sobre isso, Cláudio, eu vou te poupar daqueles chavões de avanço tecnológico e aquelas coisas mais etéreas que as pessoas acabam caindo em lugares comuns, em frases comuns, né? Eu acho que a gente pode trazer com um exemplo do efeito prático dessa evolução. Então, no nosso dia a dia. Então, se a gente pega a discussão
Por exemplo, né, qual foi o primeiro impacto que a evolução, ou qual foi o impacto mais recente anterior à inteligência artificial que a evolução tecnológica trouxe? Foi a questão e a conscientização sobre proteção de dados. Né? Então, tipo assim, se a gente for ver o ordenamento jurídico brasileiro, a gente já tinha regulação sobre proteção de dados no Código de Defesa do Consumidor, que é no início da década de 90. A gente tem, na Constituição Federal de 88, a gente já tinha um dispositivo específico, por mais que o tema já estivesse sendo debatido na Europa, com a autodeterminação informativa e conceitos de proteção de dados, se a gente faz um recorte para o momento atual, e quando a gente discute hoje proteção de dados, a ideia é completamente diferente. E o mesmo se aplica para a inteligência artificial. Então, quando eu chego e falo, o que é inteligência artificial, o que é inteligência artificial generativa, e eu pego a ideia de modelos, né, do LLMs, como, por exemplo, o ChatGPT, que é muito recente, e a gente começa a usar isso para tudo no nosso dia a dia, até para saber qual é o melhor caminho, melhor show que está acontecendo na cidade, a gente não tem. A gente está naquele momento antes de. A gente está naquele momento que a gente dava o nosso CPF na farmácia e achava que aquilo não tinha nada demais. Então, eu acho que a gente está nesse momento. Só que, quando você pensa, por exemplo, um médico que sempre colocou todo o receituário dos seus pacientes num sistema tecnológico que é um processador de informações, processador de texto, e aquele processador pode estar usando toda aquela informação para alimentar uma base de dados, que com isso, no futuro, vai começar a dar orientação médica, esse assunto se torna relevante do ponto de vista jurídico para a sociedade. Mesma coisa o músico, né? Se a gente está falando de conteúdo, Sim. que disponibiliza suas músicas, que deixa tudo lá livre, né? O conceito inicial daquela internet da década de 2000 era tudo livre. Aí você começa a entender que tudo aquilo está sendo alimentado para produzir algo que pode concorrer com você, que pode criar algo novo, o impacto é diferente. E aí sim se torna algo mais palpável perante a sociedade e ao direito. E isso que você falou é verdade, né? O brasileiro, acho que existem algumas pesquisas até que apontam isso, né? Que ele é early adopter, né? Ele sempre é o primeiro a adotar e em grau máximo, né? Tipo, a sociedade, o brasileiro, ele gosta muito de novidade, de tecnologia, mesmo sem entender, ele emburaca ali. Isso, inclusive, explica uma série de coisas, né? Falando de privacidade e proteção de dados, né? A gente tem isso. O povo adora aqueles apps, né? Eu lembro que uns anos atrás, eu acho que teve até um episódio antigo aqui que a gente falou um pouco sobre o tal do Face App, que o pessoal ia lá, subir a imagem para o rosto ficar velho, ficar jovem, ficar isso, aquilo. E as pessoas não tinham a mínima preocupação com relação a como os dados pessoais iam ser tratados. Mas por quê? Porque era uma novidade, então vamos emburacar todo mundo ali, né? Acho que o brasileiro é muito, né, muito ansioso. Em tempos de Divertidamente dois, né? Ansiedade é a emoção do momento, né? Eu acho que a gente fica muito ligado nessas ferramentas e acha que elas vão resolver todos os problemas e a gente não faz o mínimo de reflexão sobre o impacto disso, né? Eu acho que isso é fato. Eu acho que explica muita coisa, né? Do que a gente está vendo aí. E aí, Pedro, assim, se a gente pudesse avançar, você já até tocou na questão da privacidade e proteção de dados, e eu gostei muito do exemplo, porque eu falo muito com as pessoas, né? A gente não imaginava que aquele CPF na farmácia fosse ser um problema. Né? A partir do momento que a gente começa a entender que aquilo ali é para formar um perfil de consumo meu, que isso, né, vai servir lá na frente para poder me oferecer produtos, ou enfim, para me conhecer, né, para que você tenha, né, um perfil muito bem traçado sobre a minha pessoa, que vai levar até alguns pesquisadores, algumas pessoas falarem que, poxa, determinadas empresas nos conhecem muito melhor do que nós mesmos, ou tão quanto nós mesmos, por causa desse perfilamento que é feito. E a gente precisa pensar nisso agora, né? Com inteligência artificial. Acho que tem
questão, recentemente eu vi um caso, uma notícia de imagens de umas meninas brasileiras, de umas crianças brasileiras que estavam sendo usadas para treinar inteligência artificial. A gente nunca parou para refletir sobre isso, né? Talvez até porque não tinha sobre o que refletir, só que agora tem, né? E será que isso vai levar a uma mudança de comportamento das pessoas ou não? A gente vai continuar emburacando, né, do mesmo jeito aí. E é curioso, Cláudio, porque a gente não tem discutido. É o curioso caso de que o Congresso discute antes da sociedade, que nem sempre é o que acontece, né? Então, por exemplo, esse tema, o tema inteligência artificial, está um pouco atrasado no debate popular. Eu concordo perfeitamente, acho que a gente ainda está sendo surpreendido. Mas quando a gente vai para o Congresso, a gente vê que tem uma série de projetos de lei, inclusive um PL de marco civil da inteligência artificial, né? E que ele toca bastante no ponto da nossa conversa, né? Que é o uso, né, da inteligência artificial para a produção de conteúdo, principalmente aplicado à questão de publicidade, porque ele, apesar de ser uma legislação transversal, abordar proteção de dados, abordar uma série de questões de outros ramos de direito, ele traz uma seção exclusiva na última alteração que foi apresentada sobre direitos autorais. Então, isso é muito interessante, porque a sociedade não está conversando ou não está madura, mas o debate está sendo feito no Congresso, né? E um debate de um nível muito alto de sofisticação, o que é algo muito interessante. E não é só o Marco Civil, e só para trazer informação, né, só para explicar do que eu estou me referindo, só para não ficar muito etéreo, ele traz um regramento, uma proposta, né, um PL ainda, de regramento para permitir o uso de conteúdo protegido por direitos autorais no aprendizado de máquina, para criar nas bases de dados que vão ajudar a criar a inteligência artificial generativa. Então, isso é interessante, porque ele cria um regramento, não segue o exato padrão do fair use brasileiro, né, da limitação, ele estabelece algumas regras, ele inclusive cria uma proposta de ambiente de sandbox, né, um ambiente regulatório controlado, né, para a gente testar, principalmente no que tange a como vai ser feita a remuneração. Então, é bem interessante que é um tema que vem sendo muito discutido no legislativo. Então, apesar de não ter, e se a gente for olhar outros PLs, você tem, sobre o tema, a gente tem uma série de PLs, eu assim, fiz uma lista aqui. PL pretende tornar obrigatória a disponibilização de ferramentas que garantam aos autores conteúdo na internet, a proteção dos seus conteúdos. Então, você tem PL que estabelece diretrizes para uso de imagens e áudios de pessoas falecidas, que é um ponto que a gente comentou, né, que principalmente para uso em publicidade, isso faz muita diferença. A gente teve exemplos recentes. PL que estabelece que ferramentas de inteligência artificial estabelece alguns parâmetros, devem respeitar a autonomia das pessoas, coisas assim. Então, tem uma série de PLs hoje sendo debatidas na Câmara e no Senado que mostram que é um tema de extrema urgência para a sociedade, ainda que não esteja na boca do povo. Sim. Sim, e esse na boca do povo demora, né? A gente tem um processo, às vezes, bem demorado. A própria privacidade de proteção de dados ainda não é um assunto que, de uma maneira geral, para a população, eles já tenham absorvido a importância disso, né? A gente costuma fazer uma comparação com o Código de Defesa do Consumidor, né? Que é lá do início da década de 90, e quanto tempo que ele demorou para poder ser absorvido, né, pela sociedade. Hoje, eu dou aula também, eu falo com os alunos
que todo mundo já entra na faculdade sabendo pelo menos um pouquinho de direito do consumidor. Por quê? Porque tá jornal falando, tem site falando, tem vídeo no TikTok falando, então, ou seja, tem, em todo lugar tem alguém falando de direito do consumidor. Então, as pessoas meio que já introjetaram aquilo dentro da realidade delas. Mas privacidade e proteção de dados não, porque a nossa história ainda é recente nessa temática, ou seja, agora que as pessoas estão começando a ter um pouco mais de contato com isso, a mídia está começando a difundir um pouco mais esse assunto agora. Inteligência artificial, ainda nem começamos, né, a fazer um trabalho de educação das pessoas, né, para o uso de inteligência artificial, né. Você tocou no assunto de regulação, agora há pouco tempo, há umas 2 semanas quase, eu fui participar de um evento aqui, Summit Eleições, né, teve aqui em Juiz de Fora, eu sei que já teve uma edição dele no Rio também, já teve outras capitais, outras cidades, fui participar e fui falar sobre a regulação do TSE, de uso de inteligência artificial em campanha eleitoral, né, de fevereiro. E aí eu falei com os candidatos, e tinha assim, candidatos de cidades pequenas, né, daqui de perto e tudo, que a verba do partido para a candidatura dele é muito pequena, ele não vai ter grana para contratar uma agência de publicidade para fazer uma campanha, alguém assim, e que provavelmente eles vão acabar usando ferramenta de inteligência artificial. E aí então eu falei para eles, olha, vocês precisam ter cuidado, porque hoje você consegue criar desde um jingle para a sua campanha, né, passando por um vídeo e fora os textos e as imagens que você consegue, né, produzir. Tudo usando inteligência artificial, mas eu alertei, olha, é preciso que você tenha cuidado, porque além dos perigos com relação a direito de imagem, a proteção de dados pessoais, a privacidade, propriedade intelectual, você ainda tem a resolução do TSE dizendo como que você pode usar aquilo ou não. Né? E eu alertava eles justamente nesse sentido, olha, cuidado, já existe uma resolução, né, uma normativa reguladora disso, aqui já está em vigor, então cuidado ao utilizarem essas ferramentas na campanha. Eu acho que isso é um processo, né, que a gente vai evoluindo, vai inserindo, né, as regulações vão chegando e a gente vai conseguindo avançar um pouco mais. Mas um ponto que você tocou, que eu acho que eu quero voltar nele, Pierre, é justamente a questão dessa previsão hoje no PL com relação à parte de propriedade intelectual, porque na versão anterior não tinha, ele não aprofundava muito, né? Acho que ele não avançava muito nesse tema, né? Não era uma seção específica, tinha uma previsão, tá? Mas não era uma previsão, não era uma seção. Agora você tem uma seção inteira sobre o tema. Então é algo muito inovador para estar num marco civil da inteligência artificial. Mas o que eu vejo, Cláudio, também, que fica que ficou claro quando se discutiu, né, proteção de dados, né, que a primeira vez que aparece de forma muito clara como algo mais evoluído do que o que a gente pensava na década de 90, que foi no Marco Civil da Internet, né, ele tem um artigo específico que trata anedoticamente se diz que aquilo foi pós-Snowden, então aí o governo, o executivo determinou que tinha que ter um artigo específico para tratar de proteção de dados, mas o importante é a gente pensar que toda essa temática, tanto inteligência artificial, propriedade intelectual, propriedade industrial, propriedade intelectual, então direitos de autor, patentes, proteção de dados, eles fazem parte de uma política pública, né, de governo. Então, o que a gente passou por o que aconteceu com proteção de dados? A Europa veio com uma regulação e o Brasil tinha que se posicionar para poder se tornar viável comercialmente. E resolveu adotar um modelo que espelhava o conceito europeu e a lógica legislativa. E agora algo semelhante está acontecendo, só que com mais fricção no mundo, né? Então a gente tem um ambiente internacional que nos força a tomar certas ações antes do debate estar no dia a dia, porque você está discutindo temas como, por exemplo, né, a gente está falando de direitos autorais, são tratados internacionais que estão previstos, e se a gente vai colocar, e a gente está sendo confrontado, quando eu digo a gente, não é país, nem operadores do direito, eu estou falando
como nação mesmo, como sociedade global, mundo global mesmo. A gente está num momento de evolução, temos leis que tinham uma lógica, como, por exemplo, a Lei de Direitos Autorais, que já estava claro, já tinha toda uma ideia de o que poderia, qual era a limitação do direito autoral e aonde você podia passar, que agora muda tudo quando vem a inteligência artificial, principalmente a generativa. Então, você está tendo países como o Japão, como recentemente declarou o presidente argentino, que querem se tornar núcleos de fomento à inteligência artificial e entendem que o ideal seria menos regulação, inclusive na questão de direitos autorais. Então, ser mais permissivo, aumentar o conceito de fair use de direitos autorais para permitir. Outros países adotam uma outra postura. E isso se torna uma escolha, porque o Brasil, culturalmente tão rico como ele tem que levar isso em consideração no momento de escolher qual caminho seguir. Porque a cultura brasileira seja talvez um dos maiores bens que nós temos como nação. Então, também ser flexível demais talvez não seja o ideal para o nosso ambiente econômico. Então, sim, criar uma seção dentro do Marco Civil da inteligência artificial me parece algo que coloca cultura e produção cultural e produção de conteúdo no Brasil no seu devido lugar, né? Sim, muito bom. Enfim, né, essas regulações particulares, né, você tocou num ponto que eu fiquei pensando aqui, né? Eu acho que desde quando a gente começou a ter essa possibilidade de uma conexão global, né, entre as pessoas, a gente passou a ter que lidar mais de perto com as questões regulatórias de outros países, né? Pelo menos nessa temática que a gente está falando, de direitos autorais, de propriedade intelectual, enquanto estava todo mundo limitado às suas fronteiras geográficas, a gente não tinha, era a regra daqui e acabou. Era difícil talvez você ter uma produção brasileira sendo veiculada fora do país de maneira ampla como é hoje, né? Eu acho que essa conexão, essa interconectividade, acho que trouxe um pouco desses desafios. E aquilo que você falou no início, né, Pierre, assim, toda vez que a gente tem uma nova tecnologia de alto impacto dentro da sociedade, a gente precisa parar, olhar para ela e ver quais são, né, os desafios que estão ali na nossa frente. E aí, falando justamente sobre desafios, no início você falou, né, você apresentou como eu sou um advogado, né, de rua, sou advogado de carreira, enfim. E aí eu acho que aqui você pode dar uma contribuição muito bacana, que é justamente falar sobre esses desafios jurídicos práticos, olhando para a prática lá de quem trabalha com publicidade, quem é criador de conteúdo, né, o que isso tudo pode afetar no dia a dia deles, né? Porque eu acho que às vezes, isso inclusive é uma crítica que eu faço muito à academia jurídica, que às vezes a gente fica fazendo discussões teóricas muito elaboradas, para que depois, no final, né, o destinatário daquela reflexão não consiga entender o que a gente está falando, né? Não consiga entender a mensagem daquela reflexão e qual é o impacto daquela reflexão teórica, né? Tenho pensado muito nisso para a minha tese, porque eu estou no doutorado em curso, enfim, ter pensado muito em como eu vou fazer isso, né, para que ela possa ser acessível, né, para as pessoas e que tenha realmente essa visão do prático. Mas, voltando para cá, então, pensando lá no publicitário, que é um criador de conteúdo, né, nos outros criadores de conteúdo que a gente tem, como isso tudo esses desafios jurídicos podem, né, afetar o dia a dia deles? Sim. Eu acho que são 3 temas principais, tá? Que estão no desafio do dia a dia do publicitário, né? Da agência publicitária, e mais do que isso, do anunciante. Né? Porque, na verdade, é muito importante lembrar que, pelo código do CONAR, né? Código de Autorregulamentação do CONAR, são responsáveis por uma campanha publicitária solidariamente
o anunciante e a agência, né? E depois que tem uma decisão do CONAR, o próprio veículo de divulgação também. Então, não é só a agência de publicidade que tem que estar preocupada, é o próprio anunciante também. E os pontos que hoje chamam mais a atenção com a evolução da inteligência artificial no campo de propriedade intelectual, né, seria, primeiro, direitos autorais, que a gente já começou a falar, mas eu acho que eu posso aprofundar um pouco mais, direito de imagem, né, e proteção de dados. Tá? Então, seguindo a ordem do que eu falei, vamos lá. Direitos autorais. Por que isso é uma questão? Primeiro que a lei prevê, tá, já trata direitos autorais. E no artigo 46, ela estabelece quais são as limitações para os direitos autorais. E se a gente for olhar para como funciona os sistemas LLMs, né, os Large Language Models, que são a base para inteligência artificial generativa, não é tão claro que aquilo ali não, que naquele uso não há violação de direitos autorais. Porque basicamente é um ensinamento de máquina através de textos que são coletados de diversos lugares. Então, um publicitário, trazendo o exemplo prático, um publicitário, se estiver usando uma ferramenta que potencialmente viola direitos de terceiros, ele pode estar violando direitos de terceiros. Então, isso é uma questão, direitos autorais de terceiros. Isso é uma questão que tem que ser cuidada, que tem que ser analisado. E mais, você tem que saber se, ao contratar um serviço de LLM, né, se você está, de fato, tendo direitos sobre o resultado, o output daquela ferramenta. Porque dependendo da licença que você tem, pode não ser seu e você não pode não poder usar aquilo no anúncio do seu cliente, que é o anunciante. E você pode trazer um risco para o anunciante. Então, o direito autoral, e aqui eu acho que cabe, né, que é muito bem-vinda a uma regulação mais clara, né, ou que estabeleça parâmetros, porque a lei atual me gera insegurança do uso dessas ferramentas, porque você potencialmente, você precisa, o anunciante ele vai precisar fazer um esforço maior para ter certeza que na cadeia de produção não está havendo violação de ninguém, né, de direito de ninguém. E tem um outro elemento muito importante, que é o seguinte, hoje se trabalha com prompts, né? Prompt é aquele roteiro que você faz para que possa sair um resultado da ferramenta de inteligência artificial generativa, né? Então, um comentário lateral, eu estudando com meu filho, eu incentivo, ele é um rapaz de 14 anos, eu incentivo que ele use essas ferramentas, e o importante é a criação do prompt, e aquilo tem um valor, eu estou com aquilo tentando ensiná-lo. O prompt é de quem? É da agência? É do anunciante? E se eles fazem junto? Então, aquelas reuniões de briefing tão comuns na prática do publicitário, né? Quando o cliente se junta, aquilo ali sai um direito. Depois a agência pode usar aquilo para um outro cliente ou não pode? E mais, quando você submete ou usa a inteligência artificial para ajudar no processo criativo, tem que haver um cuidado enorme de não violar um direito do anunciante, que muitas vezes é um segredo de negócio. Então, o anunciante tem que ter o cuidado de deixar claro o que ele está transmitindo e compartilhando, que é um segredo de negócio, que talvez não possa ser incluído ou feito input numa ferramenta de inteligência artificial.
Então, tem uma série aí de elementos que nunca foram motivo de preocupação para um publicitário, que ele passa a entrar no jogo, que ele precisa saber. Então, é aquela coisa, né? A pior coisa é você não saber o que você tem que saber, ou pior, quando você não sabe o que você não sabe. E a inteligência artificial traz esse dilema. Então, com relação a direitos autorais, eu acho que esse é o grande desafio, porque a legislação hoje não me parece estar adequada às necessidades ou do avanço que está acontecendo com o uso dessas ferramentas de inteligência artificial generativa. De fato. E realmente as pessoas. Outro dia eu estava conversando com a advogada até que trabalha comigo aqui, a gente estava falando sobre os termos de uso do Canva, né? Porque uma cliente chegou para registrar uma marca e aí eu falei assim, bom, vou registrar esse. Quem fez esse logo para ela, né? Ah, foi ela mesma. Fez aonde? Foi no Canva. Opa, então peraí. Olha lá no Canva. Esse elemento ela criou dentro do Canva sozinha ou ela usou um elemento pronto dentro do Canva? Porque tem os Mas, termos de uso do Canva em relação ao uso, né? sim, Cláudio, mas olha que interessante. Sim, desculpa te interromper, né? Mas sim, sim, mas tem um ponto positivo. Um dos maiores desafios quando você tem um litígio ou uma discussão envolvendo publicidade, né, é quando uma plágio publicitário. Dificílima essa discussão, né? Porque um dos elementos mais difíceis para você provar é o contributo criativo. É que aquilo que você fez é novo. Porque, na verdade, tudo vai se repetindo, né? Mas quando você faz algo novo, você tem uma dificuldade muito grande de provar que aquilo é novo. Com o uso da inteligência artificial, você passa a ter um histórico do seu processo criativo. Então, você deu um exemplo do Canvas, do que a pessoa faz uma marca não sei o quê. Mas se você vai para uma agência de publicidade hoje, e um elemento, né, um trabalho complexo de criação de publicidade, onde a inteligência artificial ela não está trabalhando sozinha, não, ela está trabalhando como um assistente, né, um assessor daquele criativo para chegar a algo muito legal de forma muito mais eficiente, né, e veloz. Eficiente tempo e dinheiro. Você poder fazer os registros da sua evolução é algo sensacional. Então, não é só o prompt que tem valor, é também a evolução, porque você consegue endereçar uma lacuna, uma dificuldade que existia em litígios do meio publicitário. Então, isso também é interessante. Você tem como se você tivesse uma cadeia de provas ali, né? Você tem um rastro, né? Que você consegue demonstrar Exatamente. exatamente essa evolução. Exato, porque antes a gente ficava o quê? Querendo provar autoria. Só que você aprova a autoria, beleza. Teve a autoria, mas o que você tem, autor não tem nenhuma criatividade, então não está protegido por direitos autorais. Se você mostra que você fez. E aqui é interessante pontuar que eu não estou dizendo que o direito autoral decorre do que saiu da máquina, porque a lei de direitos autorais é muito clara em dizer que só é sujeito de direito autoral a pessoa física, né? Então é criatividade humana. Mas quando você usa a inteligência artificial para te ajudar na sua criatividade, você tem um início de criatividade que é o prompt. Aí vem um resultado. Você ajusta aquele prompt, ajusta aquela imagem. Poxa, você não está provando só autoria, você está provando a sua criatividade, que aquilo ali é único, que você realmente desenvolveu, o seu contributo mínimo, né? Criativo para aquilo. E vira um elemento de prova numa ação judicial. E esse é um debate que eu acho que a gente ainda vai ouvir muito, né? Porque tem gente que entende que, não, se foi feita inteligência artificial, cai em domínio público, porque não foi uma criação humana. Né? Você tem algumas correntes assim que pensam um pouco diferente. Mas eu vou junto com você, Pierre. Eu acho assim, tem um mínimo de criatividade ali, quando não tem o máximo. Porque, igual você falou, né? Vou fazendo várias tentativas, eu vou refinando, até chegar no resultado que, poxa, esse resultado me agradou.
seja, você teve um processo criativo de qualquer forma ali, né? Talvez Claro. você não pegou a caneta para desenhar, mesmo digital, mas você teve a evolução dos comandos que você estava dando para a máquina chegar lá. Então, Não, eu e acho que é. Cláudio, na sua fala, responde a sua preocupação. Né? Você falou, se foi feito por máquina, é domínio público. Então, se é domínio público, eu posso criar em cima do domínio público. Sem dúvida, que aí não tem proteção. Exatamente. Então, não era de ninguém, eu criei em cima. Então, isso é super, super válido. E eu acho que né, porque a gente estava aqui só falando de limitações. E eu aqui, além das vantagens comerciais e de eficiência, né, tem uma vantagem jurídica muito clara para mim, né, que e isso é um desafio, por exemplo, no mundo da moda. Nas disputas do direito autoral aplicado à moda, geralmente o gargalo, o desafio jurídico do advogado que está assessorando o cliente que tem essa ação é provar a originalidade. E a mesma coisa na peça publicitária, é a originalidade. E com a inteligência artificial você pode caminhar para isso. E o segundo elemento, Cláudio, que eu, né, dos meus três lá, é o direito de imagem, que é um outro desafio. Né? O direito de imagem, você tem ali a questão, eu acho que ele tem duas facetas. Né? A primeira faceta é com relação à imagem da pessoa, então você tem ali você contrata aquela pessoa, né? Você obtém os direitos de usar a imagem daquela pessoa, e a verdade é que hoje em dia você talvez não precise nem fazer um dia de estúdio de gravação, porque tendo autorização para usar a imagem daquela pessoa e pegando a imagem dela, você consegue criar o seu anúncio com aquela imagem. E você tem ali, né, vamos lá, Código Civil é muito claro em dizer que o uso da imagem de forma comercial só pode ser feito mediante autorização. Então, tendo autorização, a gente não tem dúvida. Não tendo autorização, também não temos dúvida, porque não pode fazer isso, que é a questão do deepfake. Não pode. Sim. E eu tenho visto muito, Cláudio, é o seguinte, contrato que fala, olha, você vai gravar e você autoriza que a gente aplique inteligência artificial para correções na gravação. Então, a pessoa gaguejou, a pessoa pronunciou uma palavra errada, a pessoa para fazer um comercial. Você, em vez de ficar horas e horas gravando, você faz os ajustes por inteligência artificial. Você teve ok. Mas tudo isso está no pode, não pode. E quando a gente chega no caso da pessoa que não está mais viva, né? Então, o direito à personalidade, como também o Código Civil diz, acaba com a morte. E o que a gente tem é um direito negativo dos herdeiros. O herdeiro não é que o herdeiro pode autorizar o uso da imagem. Né? Eu fico imaginando, né, um esportista que ficou a vida inteira vinculado a uma marca específica. Tá? Então, ele morre. Em tese, se acabou e ele tinha um contrato de licença de imagem com aquela empresa, aquele sponsor. Então, em tese, morreu, acabou aquele direito. Sim. Né? E aí vem a marca concorrente e obtém autorização dos herdeiros mediante um pagamento para usar aquela imagem. Pode ou não pode? Na verdade, o nosso direito, né, o Código Civil, ele não fala que pode, ele diz que o herdeiro tem um direito negativo. Então, se ele entender que o uso da imagem da pessoa falecida pode afetar a sua honra, a sua reputação, ele pode impedir o uso. Mas e se ele receber o dinheiro para deixar? E aí, como é que fica? Mas mas nos parece esdrúxulo isso. Sim, né? Você vai lembrar, assim, aí, sem a né? pessoa morrer e sem inteligência artificial, você vai lembrar do caso do Zeca Pagodinho, da confusão Brahma, era Brahma e Skin Cariol, né? Eu ia falar exatamente isso.
E ali houve uma manifestação de vontade. E quando não há da pessoa. Então, eu ia falar do Zeca Pagodinho para te dizer qual é o pleito que aquela empresa anunciante que investiu dinheiro por anos na imagem de um atleta tem contra o seu concorrente que faz o inverso no momento da morte. Concorrência desleal? Olha quanta dificuldade que você vai ter que trazer. E se não for concorrente? Né? O atleta tinha um contrato de exclusividade com determinada marca que era tão vantajoso financeiramente que ele não podia anunciar mais nada. Aí vamos imaginar que é uma marca de roupa, como normalmente é. Mas aí ele morre e uma empresa de laticínios quer fazer um iogurte com o nome daquela. Não tem nem pleito de concorrência desleal. Então nós temos aí. Isso era impensável há pouco tempo. Isso não se. Você fazia, tá, um holograma. Sabe? Assim, você vai botar. Não, não é a mesma coisa. Fazer um filme não é a mesma coisa. Agora a gente está falando de uma imagem real, de alguma coisa. Então, isso vira. Porque o herdeiro pode fazer até juridicamente, né? Em tese, ele não pode autorizar, mas ele pode se comprometer a não entrar com uma ação. Ele pode fazer uma transação jurídica. Ele fala: eu não entro com a ação. Eu não exerço o meu direito negativo. Olha que interessante, Cláudio. Então, isso é algo que, inclusive, tem um PL para debater, que é o PL 145, desse ano mesmo, que é muito interessante, porque ele estabelece normas para proteção e defesa do consumidor. Olha que interessante, Cláudio. Pois é, ele bota como sendo uma publicidade enganosa aquela feita com a imagem de terceiro que não tenha autorizado em vida ou que tenha sido autorizado por um herdeiro e que não esteja claro que aquilo ali é inteligência artificial. Acho que a primeira vez que eu vi uma recriação digital, acho que foi para os nerds de plantão aí, fãs de Star Wars, né? Foi no Rogue One, que tinha um personagem que estava dentro do arco da história, onde, né, do momento em que a história do Rogue One se passava, só que o ator já havia falecido. E aí eles recriaram ele digitalmente e ele aparece no filme, ele dialoga no filme, não é só apareceu ele assim no fundo, não. Recriaram com a voz e tudo, e isso já levantou um debate à época, poxa, e agora, né, como é que vai ser? E aí teve greve de atores esse ano lá, porque estavam preocupados, porque, né, ia acontecer isso que você falou, né, eu captei a imagem da pessoa uma vez e acabou, nunca mais eu preciso dela, tá? Esquece, né? Agora eu vou fazer o seu avatar digital aqui, é ele que eu vou utilizar nas minhas produções. Ou seja, são novas preocupações, né? A gente não tinha que pensar nisso no passado, né? Agora a gente precisa pensar, né? A gente, enquanto advogados, mas quem está no mercado, quem vai fazer uso disso, seja o ator, seja a atriz, seja o publicitário, seja quem for, vai precisar pensar nessas questões, né? Pois é, e é uma questão, Cláudio, que como esse PL pega, ele vai para além da imagem da pessoa. Quando você oferece para o consumidor um direito de ação pelo uso de imagem não autorizada, isso é uma inovação jurídica muito interessante, né? Porque é o uso em publicidade de uma pessoa que não é real, ela nunca autorizou aquilo. E quem vai pleitear esse direito não é nem a pessoa, nem o herdeiro. É o consumidor que se sente enganado. Interessante. Então, esse PL é muito inovador nesse sentido, né? E aí, o ponto que eu acho que precisa de menos, ou que não é que precisa de menos, mas que me parece mais maduro do ponto de vista legislativo, né? Porque chamei a atenção de uma necessidade de evolução de direitos autorais. Falei da necessidade de evolução da legislação envolvendo o direito de imagem, né? Principalmente para pessoas falecidas, uma vez que o direito à personalidade morre com a morte da pessoa. Mas quando a gente vai para a proteção de dados,
eu acho que a LGPD ela traz um debate muito mais maduro para isso, para discussão envolvendo inteligência artificial. Então, a própria NPD publicou uma análise preliminar do PL, do Marco Civil da Inteligência Artificial, né, que é um objeto de estudo muito interessante, que eles se colocam, inclusive eles se colocam como protagonistas das discussões e dos conflitos envolvendo proteção de dados, né? Mas ela traz discussões, e quando a gente vai para o lado da publicidade, eu acho que já tem bastante, do ponto de vista regulatório, né? Todo esse processo legislativo que a gente passou com a LGPD, a gente está num momento que estamos bem avançados com conceitos como legítimo interesse, o tratamento de dados pessoais para fins de legítimo interesse, que é uma base bem forte para quando aplicado à publicidade, né? E lembrando, a proteção de dados no ambiente da aplicação de inteligência artificial no ambiente de publicidade, ela não se limita ao que a gente estava falando antes, que é a produção do conteúdo. Ela vai ter o maior complexidade jurídica quando a gente falar do seu direcionamento, né? Então, é quase que um complementar ao outro. Direitos de imagem, direitos autorais são temas de debate para produção do conteúdo, respeitando os direitos de terceiros, e depois, quando chega esse conteúdo feito, para quem que você vai direcionar, a gente entra na seara da LGPD, que me parece mais madura do que os outros dois temas do ponto de vista regulatório. Então, esse é bem recente, a NPD publicou um guia sobre o seu entendimento do que é o legítimo interesse. Nós estamos vendo o tribunal, né, os tribunais brasileiros tendo decisões envolvendo questões de proteção de dados e já com recorrência suficiente para a gente entender que há alguns caminhos e alguns entendimentos se solidificando, inclusive no STJ. Então, dos 3 pontos que eu chamei a atenção como desafio, apesar de ainda ser um desafio muito grande, eu entendo que a questão de proteção de dados, o terreno está menos arenoso. Sim. Não, de fato, eu acho que, né, se comparado aos outros, né, pelo menos em relação à questão de inteligência artificial, a parte de proteção de dados eu acho que realmente está um pouco mais madura do que as discussões, tanto de direitos autorais quanto a questão de direito, né, de direito de imagem. E aí, o Pierre, assim, a gente está caminhando, né, para o fim do nosso bate-papo aqui, mas, né, eu acho que a gente ainda pode explorar um pouquinho mais. Você citou a questão dos tribunais, né, que a gente já está começando a ter, pelo menos na parte de privacidade e proteção de dados, a gente está começando a ter uma linha, né, de decisões não relacionadas à inteligência artificial, mas relacionadas à privacidade e proteção de dados, ou seja, a gente tem, né, já construído, né, alguns caminhos né, de interpretação da lei, o que para quem está na advocacia faz toda a diferença, né, saber exatamente isso para poder dar as orientações para quem precisa ser orientado na utilização. Mas quando a gente fala de publicidade, a gente tem um CONAR ali do lado, né? E aí o CONAR ele já se manifestou sobre o uso de inteligência artificial em publicidade, né? Tem um caso aí que eu tenho certeza que quem conhece o caso, da hora que a gente começou a falar aqui, lembrou dele, porque é um caso que ficou bastante conhecido, muita gente chorando, vendo propaganda na televisão, né? Enfim, que era o caso lá da Elis Regina, né? Para quem não viu essa campanha, dá uma bugada aí, acha o comercial da Volkswagen com a Elis Regina, que vocês vão entender do que a gente está falando. O CONAR se manifestou, né, sobre esse caso. Né? Esse caso do CONAR é super interessante, né? E porque, bom, em resumo, o CONAR decidiu arquivar a representação que foi instaurada contra a propaganda da Volkswagen, que recriou a Elis Regina por entender que o consentimento dos herdeiros já seria suficiente para autorizar a propaganda, mas sugeriu alteração do anúncio para indicar uso de inteligência artificial. Então, olha quanta coisa no posicionamento do CONAR que a gente tratou até aqui na nossa conversa. Né? Então, primeiro, o CONAR aceitou
uma representação provocada por consumidores. Então, aquele PL que eu comentei, que trabalha com o conceito de publicidade, de propaganda enganosa, aquela que não tem o consentimento e não está claro que é uma inteligência artificial, e isso dá ao consumidor um direito de ação, isso foi reconhecido pelo CONAR. Olha, super interessante. O CONAR entendeu que o herdeiro tem a capacidade de dar o consentimento pelo uso da imagem. Eu já entendo aquilo como um direito negativo. Não vejo que direito ele é o tal. Se a personalidade acabou, que consentimento ele está dando, né? Eu acho que me parece pouco técnico do ponto de vista jurídico esse entendimento trazido pelo CONAR. Mas eu entendo o conceito. Ele fala, cara, os herdeiros estão ok, eles não vão entrar com ação, né? Aquela Eles não coisa vão do se opor, pelo menos, né? eles não vão se opor, eles já disseram que não vão se opor, né? O que sempre me parece complexo é quando não vão se opor mediante um pagamento, né? Porque, poxa, nem todo herdeiro está em linha com o falecido, né? Então, às vezes, tem um interesse comercial diverso. Isso é tão comum quando a gente pega casos de herança, discussões, né? Então, a gente sabe que não é pacificar, que o herdeiro não tem total legitimidade para falar em nome do ente familiar falecido, principalmente quando são pessoas públicas, né? E ele entendeu que na decisão, porque uma das coisas que fala é que a criança, ele tenta, né, quem entrou com né, a representação tentou usar o código de defesa, o código de autorregulamentação do CONAR para adequar aquele caso, né? Então, tipo assim, como a gente falou, ainda é uma legislação que precisa de aprimoramento, de amadurecimento frente aos desafios da tecnologia. Mas um dos focos que levou que foram apresentados na representação foi que poderia confundir crianças e adolescentes. E aí o CONAR falou: olha, não, ninguém acha crível que uma pessoa, poxa, que faleceu há tanto tempo atrás, estaria viva agora fazendo um comercial com a filha com a mesma idade. Né? Então ele entendeu que não havia ali confusão, mas mesmo assim achou importante e recomendou a alteração do anúncio para indicar que foi produzido por inteligência artificial. E quando a gente vê os debates na área de publicidade sobre essa questão, eles a obrigação de transparência é algo que vem muito forte. E aí, Cláudio, né, você falou tribunais, né, o início da sua pergunta você começou tribunais. Apesar de proteção de dados já estarmos bem evoluídos, a questão, as discussões de direitos autorais, as discussões de direitos de imagem aplicada à inteligência artificial ainda são muito incipientes nos tribunais. Né? A gente tem esse caso do CONAR, que é um bom guia, os tribunais, principalmente o Tribunal de São Paulo, usa muito o CONAR como referência, mas é algo que ainda está sendo debatido na doutrina e na sociedade civil. E aí, até fazendo aqui um pequeno jabá da BPI, esse é um tema que vai ser debatido no 44º Congresso Internacional da BPI, né, que vai acontecer nos dias 12 e 13 de agosto, salvo engano, em Porto de Galinhas, e vai ter uma mesa específica sobre o tema, como a inteligência artificial está moldando a criação de conteúdo, e o objetivo é exatamente, como sociedade civil, como debate, trazer para o público, né, especialista, um debate e quase uma catarse de ideias de como isso tem que ser tratado, né? Porque ainda não foi para o judiciário da mesma forma que proteção de dados. E isso, assim, essa participação da BPI nesse debate acaba sendo extremamente relevante, né? Eu falo que uma das grandes dificuldades que muitas vezes o judiciário tem de enfrentar temas muito novos, quando você não tem muito subsídio, porque assim, o julgador ele vai ver na sua mesa, não mais na mesa física, né, o processo é digital, mas ele vai ter lá, né, na sua pauta de processos, ele vai ter questões como essas que ele vai precisar, ele não vai poder falar assim, ah, não sei,
né? Para quem não é da área jurídica, não existe essa opção, né? É igual o jogo de basquete, não tem empate, né? Ele tem que se manifestar, ele vai ter que falar. E E aí aí ele vai ter um perito de um lado e um perito de outro, né? Um assistente técnico, perito não, mas você vai ter um parecerista de um lado, um parecerista do outro. Nunca vi nenhuma parte apresentar um parecer contra a sua tese. Então, sim, como é então que ele vai formar o convencimento dele, né? por isso que é tão importante associações como a BPI botarem essa discussão para a Exato, sociedade civil, né? Porque aí vira um debate amplo e todo mundo tem exato, voz, não só as exato. partes num debate. Dentro de um processo, porque assim, a gente sabe, óbvio, né? Dentro de um processo você vai defender o seu cliente, você vai desenvolver a argumentação na defesa do interesse do seu cliente. Num congresso como esse, não há cliente a ser defendido, vamos dizer assim, é um debate aberto, como você bem colocou, né? Então, eu acho muito relevante esses congressos. Eu acho que uma das fronteiras que a gente tem agora, né, um dos recortes, né, do uso de inteligência artificial que a gente precisa olhar é justamente essa parte de propriedade intelectual, de direito de imagem. Eu ainda fiquei pensando outras coisas sobre a questão de direito de imagem, porque foi uma das questões que eles levantaram sobre, né, o uso da, da Elis Regina numa campanha da Volkswagen, porque tem alguns elementos históricos aí, né, envolvendo a Volkswagen e o posicionamento, qual era o posicionamento à época, né, da Elis Regina. E eu acho que são outras coisas que a gente vai pensar, né? Como é que você vai recriar, igual você estava comentando, eu estava pensando, né? Eu gosto muito de basquete, então, quando você falou do atleta, eu pensei no Michael Jordan, né? Eu estava pensando nele também, é porque eu não queria Cara, citar marca. o Jordan é Nike, poxa, ele tem aquela marca do que ele tem a parceria, inclusive um documentário muito bacana na Prime, vídeo contando a história dele com a Nike, como é que foi essa evolução até criar o Air Jordan e tudo. Imagina ele falece, né, e de repente, né, vou recriá-lo digitalmente para fazer propaganda da ASICS, ou para fazer propaganda, né? Sendo que ele tem uma história com a Nike, não é simplesmente um patrocinador, né? O cara criou uma linha de produtos foi criada por ele, não por ele, né? Mas para ele dentro, né? Que quase que virou uma marca autônoma dentro da Nike, né? O Air Jordan. Então assim, é interessante, né? Como é que, poxa, mas vai ferir a moral do falecido, mas o falecido já faleceu, ele não tem moral mais. Como é É, que fica, né? por Essas isso, questões, né? Cláudio, que não pode estar na mão do herdeiro essa autorização. Sim, porque às Faz, vezes pelo dinheiro ele vai querer, né? aceita, pode aceitar, né? Você não tem como controlar, é muito difícil. E mais, o herdeiro não está vinculado àquela marca ou aquele patrocinador. Senão a gente vai ter que chegar ao absurdo de quando você for fazer não, todo contrato vincula as partes, seus herdeiros e essas coisas, né? Mas até que ponto vincula? Se é um direito de imagem e ele acabou, não tem mais vínculo. E o direito de imagem ele é personalíssimo, né? Personalíssimo, né? Então tem uma complexidade jurídica aí que precisamos evoluir na legislação, sim, nesse ponto. Temos que regular isso melhor, porque é um novo desafio trazido. E eu gosto muito da ideia de você entregar para terceiros um direito. Talvez aí o direito que foi dado para o consumidor é um direito negativo. Tudo bem, né? Talvez, ok, a gente continua com direitos negativos e o direito de alguém falar, olha, não. Exato. E assim, e fechando a questão da transparência, eu acho que já é um avanço se a gente conseguir garantir transparência na produção de conteúdo feito por IA, a gente já vai ter, né, um avanço muito grande nisso, porque são inúmeros os casos hoje de criação de conteúdos sintéticos, onde as pessoas não conseguem distinguir o que é real e do que não é real, e a gente tem uma série de consequências para isso, né? Não só a parte de privacidade e proteção de dados, a própria questão de defesa do consumidor, né? Acho que propaganda abusiva, acho que há uma É, série de conceitos aí que precisam ser pensados dentro desse novo cenário. e eu acho, Cláudio, isso remete ao início da minha fala,
que são a evolução de conceitos que a gente não imaginava, né? Então, eu dei o exemplo do direito da proteção de dados, né, de privacidade. A gente tinha uma ideia de privacidade como, né, não invadir o meu recinto privado, né? E aí depois vem, não, é mais do que isso, são dados. Ah, não, mas meus dados cadastrais não são importantes, né? Não, qualquer dado é importante, não tem gradação. Você tem os dados sensíveis, mas ainda que não seja dado sensível, o teu dado cadastral e o teu dado, sei lá, de informações que você usa no seu trabalho, eles têm o mesmo nível, seus dados financeiros, por exemplo, têm o mesmo nível de proteção. E eu acho que isso vem da mesma forma, né, na mesma evolução, quando a gente fala dessa coisa da transparência, né? Que é quase como se fosse um direito à verdade. Então, o consumidor passa. Quando que a gente ia imaginar que a gente tinha o direito à verdade? O consumidor passa a ter o direito de saber se aquilo é real ou não. E se você faz uma pesquisa de litígios de publicidade, né, seja no CONAR, seja no judiciário, tem sempre o elemento lúdico. Né? O elemento lúdico compõe a publicidade. Então, não é que o publicitário tenha que ser 100%, não é que o publicitário até aqui tinha que ser 100% transparente e verdadeiro. Ele podia fazer aquela imagem, né, um comercial que o Pão de Açúcar levanta e vira um monstro de rocha, né? Aquilo é lúdico, né? O storytelling tem um espaço, você pode contar uma história, florear, talvez não seja 100% verdade, mas o conceito é real. Então, isso antes era flexível, o conceito de verdade, mas quando a gente vai para a inteligência artificial, muda. Eu quero saber, sim. Isso que eu estou vendo é real? Então, eu, na minha idade, quando eu estou ali olhando o jornal, né, o jornal online, começa a aparecer umas imagens, fala, se você tem 60 anos, precisa... Mostra foto de uns caras feitos por inteligência artificial que me deprime. Exato. Porque eu, na minha idade, estou longe do que aquele cara tá, né? Então, tipo assim, aquilo não é real. Eu preciso que alguém me diga que aquilo não é real, que eu não preciso me deprimir, porque eu não vou chegar, ninguém vai chegar aos 60 daquele jeito. Então, são conceitos, né, Cláudio, que a gente não imaginava, que eles vêm a reboque da evolução tecnológica e nos desperta. Desperta para uma consciência de que, cara, tem que regular, a sociedade precisa criar parâmetros. E isso vem sendo debatido. E o que eu fico feliz é que esses temas vêm sendo debatidos no Congresso. São objetos de projetos de lei. São os ideais? Nunca são, mas o debate público, o exercício, né, da democracia consiste nisso, de você debater, de você levantar, representar o seu segmento de mercado, os seus interesses no Congresso. Isso eu acho que nós estamos muito bem. Muito bom. Bom, encerrando, né, caminhando aqui agora sim, né, para o fim da nossa conversa, então a gente vai ficar aqui mais umas 2 horas conversando, porque o assunto é muito bom. Então, só reforçar o convite, né, para o pessoal poder participar do 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual, né, da ABPI, que é a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, que vai acontecer exatamente nos dias 12 e 13 de agosto, lá em Porto de Galinhas. Cara, eu adoro esses congressos, né, nesses locais, porque além do conteúdo do congresso, a gente ainda tem a oportunidade de conhecer. Não conheço Porto de Galinhas, cara, lá todo mundo que eu já fiz, já foi lá, fala que é incrível. E além desses painéis, né? Além desse painel, tem uma série de outros painéis também sobre outras temáticas. Enfim, para quem gosta de propriedade intelectual, para quem trabalha com propriedade intelectual, acho que é quase que obrigatório estar presente nesse congresso lá em agosto. E Pernambuco é um estado que está na vanguarda da evolução tecnológica, né? Então, é mais do que natural que a BPI esteja presente e faça um evento naquele estado, que possa pegar o Porto Digital, possa aprender com o Porto Digital. A iniciativa do Porto Digital é incrível, cara. É incrível. E de anos, né? Não é uma iniciativa recente, né? Não, é uma iniciativa de anos já. A quantidade de empresas inovadoras vindo
de Pernambuco é algo assim que nos enche de orgulho mesmo, sabe? Então, além de ser lindo, das paisagens lindas, né, de praias lindas, a verdade é que é um hub hoje de Com inovação certeza. e a BPI não poderia não prestigiar esse público e não poderia não estar lá presente e participar do debate envolvendo inteligência artificial e todos os seus desafios. Muito bom. Pierre, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Foi um bate-papo muito bacana, daqueles que tinha tempo que eu não tinha aqui no podcast. Foi um prazer. Né? A gente espero ter outras oportunidades de a gente conversar mais sobre outros temas, enfim, você retornar aqui no podcast, né, com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Cláudio, eu que agradeço. Como eu disse, eu sou um ouvinte assíduo. Fico chateado quando você some um pouquinho, mas agora fiquei sabendo que é por questões acadêmicas, para dedicação à sua Exato. tese. Eu entendo e respeito, mas eu fico muito satisfeito e honrado de poder participar desse debate, que, de fato, além de ser super interessante, falar com você é muito prazeroso pelo todo o seu conhecimento, seus inputs. Muito bom. Obrigado. Então, pessoal, é isso. A gente está ficando por aqui, né, com esse episódio do podcast em Tecnologia. A gente se vê em breve no próximo episódio. Um abraço e até breve.